Meu querido, minha querida, que a paz esteja convosco. Voltamos a mais um encontro para ministrar graça sobre a sua vida nesta série, nesta campanha Vencendo o Medo com Coragem e Esperança. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Isaías, no capítulo de número 41, o versículo de número 10, que nos diz: Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. O nosso tema neste instante é: o céu está caindo. Existe uma história infantil nos Estados Unidos denominada N-Penny. N-Penny, ela é uma galinha. Ela estava coçando no chão quando uma fruta cai sobre a sua cabeça. Assustada, ela disse: o céu está caindo, o céu está caindo, o céu está caindo. Ela correu para contar ao rei, mas ao longo do caminho ela encontra com seus amigos um galo, um ganso, um pato e um peru. Disse-lhes o acontecido aos berros, e eles em pânico gritaram: o céu realmente está caindo. Uma espécie de histeria animal acometeu toda a floresta. Talvez você pergunte: mas o que quer dizer esta história? A moral da história é a facilidade com o que ficamos com medo. Imaginamos o pior resultado possível. E muitas vezes fazemos o que o ditado popular nos diz de uma forma muito pronta: fazemos uma tsunami de um copo d'água. Nós temos essa qualidade, essa característica de transformar pequenas situações, pequenos problemas em situações de pânico, de terror. Falar em violência no Brasil é algo extremamente natural e normal. Porém, o temor, o terror e o medo se encontram em todos os lugares. Uma sondagem Gallup, no ano passado, descobriu que quase 2/3 dos norte-americanos, eu não estou falando de Brasil, eu estou falando de Estados Unidos, quase 2/3 dos norte-americanos temiam ser vítimas de um crime violento, maior do que em qualquer outro momento nos últimos 15 anos. No entanto, segundo as pesquisas, as taxas de criminalidade violenta nos Estados Unidos da América caíram pela metade desde o início da década de 1990. E as pessoas estão o quê? Estão pavorosas, apavoradas, com muito medo. Os índices nos Estados Unidos são os mesmos de 1960. O medo do terrorismo aumentou no último ano para um nível não visto desde 11 de setembro, né? Do 11 de setembro famoso, quando houve aquele ataque nas Torres Gêmeas. O medo dos imigrantes, dos refugiados, tem aumentado muito nos últimos anos. Rick Wilson é um estrategista político republicano e consultor de mídia. Ele observou: o medo é a emoção mais simples de ajustar em um anúncio de campanha. Você associa seu oponente ao terror, ao medo, ao crime, à dor, à violência, à incerteza, e você tem uma forte chance de ganhar uma eleição. Quando as pessoas possuem medo, elas querem o quê? Proteção. Elas querem fronteiras. Elas querem muros fortes. O medo, infelizmente, conecta pessoas. Quantas vezes nós estamos em um ponto de ônibus e a pessoa quer conversar conosco?
Ao invés dessa pessoa falar sobre o seu netinho, falar a respeito do filho, falar a respeito das conquistas, que comprou uma casa, que está em um emprego maravilhoso, abençoado, ou que aceitou Jesus, a pessoa começa a falar a respeito das notícias tristes, de tragédias, de violência e de tantas outras coisas, porque as pessoas, infelizmente, elas se conectam no medo, no terror, nas catástrofes e nas perdas. Infelizmente, o medo, ele conecta pessoas. Jesus chamou para si os seus discípulos. Entre os discípulos nós temos Mateus, o coletor de impostos, e Simão, o zelote. Os coletores de impostos trabalharam para os romanos e acreditavam que a melhor maneira de os judeus sobreviverem diante das adversidades do domínio romano é se dando bem com os romanos. Já os zelotes estavam empenhados em derrubar e derrotar os romanos. Fale sobre adversários políticos. Sempre adversários políticos, eles possuem horror ou geram terror no outro lado, não é isso? Nós vemos aqui no Brasil um país dividido. Muitas pessoas, estão de um lado, outras pessoas estão de outro lado. Sempre existe uma acirrada disputa, mas com Jesus é diferente. Os zelotas, eles odiavam os cobradores de impostos e vice-versa. Contudo, Jesus chamou ambos. Isso mesmo. Chamou os zelotas e também os cobradores de impostos. Eu suspeito que ambos viram suas visões políticas mudadas estando com o Mestre Jesus. Jesus parecia chamar liberais, conservadores, carismáticos, tradicionais, ateus, pessoas diversas. Jesus chamava para que pudessem segui-lo, porque Jesus, ele tinha em seu ímpeto, em sua essência, um amor muito grande pelas pessoas. Você já deve ter me ouvido dizer que algumas pessoas me chamam de carismáticos. E eu falo, sim, eu sou carismático. Outras pessoas me chamam, talvez, de progressistas, principalmente quando eu falo a respeito de justiça social. Tudo bem, não há nenhum problema. Alguns, muitas vezes, podem até me chamar de liberais e outros me chamam de conservadores. Eu sempre digo o seguinte: na questão histórica da doutrina bíblica, sem sombra de dúvidas, eu sou conservador, eu sou tradicional, porque eu creio na Bíblia do jeito que ela está escrita. Mas quando fala a respeito de ajudar o próximo, de abençoar as pessoas, aí eu já me sinto progressista. Por quê? Porque eu quero dizer para você neste momento, as pessoas querem nos nossos dias serem rotuladas. O que é rotulado é garrafa, não é isso? De Coca-Cola, é garrafa, não é isso? De cerveja, de uísque, essas coisas são rotuladas. Eu e você não. Nós somos a coroa da criação de Deus. Eu quero abençoar pessoas, eu quero ter compaixão das pessoas, eu quero ministrar o evangelho às pessoas, eu quero realmente ser útil a você. Eu estou ministrando aqui, não por mim mesmo, eu estou ministrando porque Deus me chamou a fazer esta obra para abençoar a sua vida, e você vai vencer os seus medos com coragem e com esperança. Como você age e como trata as pessoas que discordam de você? Pois nossos conceitos e preconceitos são nada mais e nada menos que um teste de fé. As pessoas são mais importantes do que as minhas teorias. Uma mulher conservadora em nossa igreja nos Estados Unidos observou que os liberais, eles dão boas-vindas e amam todos, hippies, muçulmanos, judeus e várias outras pessoas, exceto os conservadores. Os conservadores não são o inimigo. Os liberais não são o inimigo. O inimigo de nossas almas
é Satanás. Nós precisamos de entender que as pessoas precisam de ser amadas, as pessoas precisam de ser abraçadas, as pessoas precisam de ser acolhidas. Temos medo do julgamento dos outros. Muitas vezes nós estamos extremamente inseguros. Nós temos dificuldade com o pensamento do outro quando nós não temos certeza da nossa própria identidade. Lá em Mateus, no capítulo de número 11, o versículo de número 19 nos diz: veio o Filho do Homem, que come e bebe, e dizem: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por suas obras. Certa feita, um jornal em Una, no estado do Espírito Santo, me convidou no início do ministério para estar ministrando em um dia 12 de outubro. Eu não sei qual o ano, mas isso já faz algum tempo. E eu fui convidado. Quando eu cheguei naquela localidade, o evento era em uma praça aberta, em uma praça pública. Haviam mais de 6.000 pessoas reunidas naquela geografia. E as pessoas, eram pessoas comuns, pessoas que não eram pessoas evangélicas. Então havia pessoas que estavam bebendo, haviam pessoas fumando, haviam pessoas que estavam dançando. E a pessoa que esteve comigo naquela oportunidade, o obreiro da igreja que fora comigo aquela oportunidade, ficou preocupado: pastor, como o Senhor vai trazer uma mensagem a esta multidão? Muita gente bêbada, muita gente em situação adversa, pessoas dançando forró, e que coisa terrível. Eu disse para aquele irmão: meu irmão, nós vamos pregar a palavra de Deus e Deus vai abençoar de uma forma poderosa. Quando nós começamos, abrimos a palavra de Deus, houve uma quietude naquele lugar. As pessoas prestaram atenção na palavra e nós ministramos a palavra com amor, a palavra com ousadia. E até hoje muitas pessoas ainda me abordam: naquele dia Deus falou ao meu coração. Nós precisamos de romper com o medo de sermos julgados. Muitas vezes o medo de ser julgado pelas pessoas de forma negativa bloqueia nossas ações. Alguns psicólogos constataram que estas fortes inibições podem levar uma pessoa à paralisia corporal. A Bíblia sempre tem a resposta e encontramos situações semelhantes em toda a Bíblia. Um homem dominado totalmente pela paralisia. No capítulo 9 de Mateus, conta a história de um homem paralítico que foi trazido em uma maca. Ao ver a fé daquela gente, Jesus disse ao paralítico: coragem, filho, teus pecados estão perdoados. Mateus, no capítulo de número 9, o versículo de número 2. Jesus reconhece a fé que os carregadores da maca tinham. Acreditavam piamente que o doente seria curado. E Jesus fala para o homem palavras de confiança. A expressão do grego tarsei é uma palavra de estímulo em uma situação difícil, em uma situação que aos olhos humanos não tinha saída. Esta palavra tarsei significa coragem, esperança, confiança. Jesus não faz aquilo acreditando que de uma forma miraculosa, por aquela primeira palavra, aquela pessoa levantaria da maca. Mas eu gostaria de dizer para você que o primeiro anúncio de Jesus foi perdoar os pecados daquele homem. Jesus vê que sua paralisia não é apenas corporal, mas ela é causada por uma atitude anterior. Essa atitude nós denominamos de pecado. O pecado aqui não é o pecado concebido como transgressão dos mandamentos, mas é o pecado de negação da vida. Quantas
Quantas vezes nós estamos negando a nossa vida? Quantas pessoas estão dizendo: eu quero a morte, eu não aguento mais esta vida, eu estou desiludido, eu não sirvo mais para nada. Aquele paralítico estava nesta situação, ele tinha um problema, ele estava amarrado na angústia, ele estava atrofiado em seus pecados, atrofiado em seus delitos, atrofiado em sua dor. Então Deus dá para ele, por intermédio de Jesus Cristo, uma palavra de coragem, uma palavra de ousadia, uma palavra de perdão, uma palavra de fé, uma palavra de altruísmo. Talvez você esteja como aquele homem, angustiado, triste, travado, paralisado, mas eu quero lhe afirmar, em nome de Jesus, que Jesus Cristo anuncia ao paralítico o perdão de Deus. Ele diz ao paralítico: nós aceitamos você, mesmo do jeito que você está. Você não precisa de negar a vida. Venha, eu quero te abençoar, eu quero te abraçar. Você é importante. Deus tem algo para a sua vida. A partir de então, aquele paralítico confiou de forma incondicional em Deus. Quando entendemos que Deus nos aceita do jeito que somos, é o pressuposto de que a nossa paralisia vai ser desfeita. Deus, Ele ama e deu o seu único filho por nós pecadores. Ele abomina o pecado. O pecado pode ser vencido por intermédio do arrependimento e confissão do nome poderoso de Jesus Cristo. Venha como estás. Em João 6,37 nos diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. O que está caindo sobre a sua cabeça não é o mundo, mas sim é a solidariedade e a graça de Deus, porque a graça de Deus está te alcançando neste momento. Precisa acalmar, fica calmo. Tire das suas costas o medo dos julgamentos dos outros. Isso muitas vezes está enraizado em sua vida. Deus, Ele tem algo muito poderoso para a sua vida. Primeiro, Ele quer perdoar os seus pecados. E depois que você está tranquilo, que você está abençoado, Ele tem uma palavra realmente para te satisfazer no todo, uma palavra definitiva, uma palavra de transformação real, uma palavra que vai te impulsionar para um estágio à frente. Jesus não é apenas o médico do corpo. Reconhecemos o poder sarador, curativo de Jesus Cristo. Porém, Ele não entende somente do corpo. Ele conhece a alma das pessoas. Ele conhece a interioridade das pessoas. Por isso, primeiramente, Ele se dirige à alma, ministrando graça. E depois Ele ministra cura ao corpo. Em última instância, é o medo que paralisa as pessoas. Somente depois que o paralítico superou o medo que o paralisava, ouvindo as palavras de perdão de Jesus, Jesus passa a ministrar no corpo. Faz isso com poucas palavras: levanta-te, pega o teu leito e vai para a sua casa. Mateus, o capítulo 9, o versículo de número 6. Muitos querem se levantar, porém necessitam superar o medo. Primeiro, queremos nos sentir serenos, calmos, livres. Assim, o gerar de autoconfiança aniquila a insegurança e os bloqueios da nossa alma. Devemos nos levantar de nossa fraqueza e de nosso tolimento. Os escribas se preocupavam com os preconceitos a respeito de Jesus. Queriam condenar Jesus por aceitar aquele homem do jeito que ele se encontrava, afirmando: este blasfema. Mateus 9, o versículo de número 3. Leve agora sua maca. A cama é a marca de sua paralisia, de sua doença, de sua insegurança e de seu tolimento. Ter confiança não significa estar sem tolimento algum. Temos que pegar nossos tolimentos, nossas incertezas e carregá-las conosco. Mas eles foram superados e já não nos prendem mais na maca, não nos prendem mais na cama, não nos prendem mais no desânimo, na depressão e na angústia.
O medo não pode ser sinal de alarde, mas sim um sinal de testemunho a outros da superação operada por intermédio da graça de Deus em nós. Eu posso errar e você também. Somos humanos, mas Jesus Cristo, Ele nos ama de uma forma muito profunda. Concluindo, minha paz quanto ao mundo não será satisfeita por intermédio de costuras terrenas de pessoas, mas só por intermédio da graça de Deus. Minha paz no meio das tempestades da vida, incluindo as tempestades políticas, econômicas, sociais, nossa paz, ela vem do Senhor. Vença o medo, vivendo com coragem e esperança, e sede curado, liberto neste momento em nome de Jesus. Ser guiado pelo medo é o mesmo do que ser guiado às cegas. Quando vencemos o pecado e sentimos o acolhimento de Deus, veremos que os céus não estão desabando sobre nós, o céu não está caindo, é a graça de Deus que te alcança neste instante. Ó Espírito Santo, ministra graça nesta casa, nesta vida, que esta vida possa vencer os seus medos, declarando que Jesus está tirando toda maldição, todo encantamento e ministrando vida neste coração. Eu lhe abençoo em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Somos igreja juntos e que a paz esteja convosco, vencedor e vencedora.